Que bom que você veio. Você está aqui? Então abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 3. Abra lá comigo. Esteja comigo. No Salmo de número 3. Já estamos subindo os nossos vídeos de ministração, as pregações. Já temos uma ministração lá. Inscreva-se no canal, é isso que fala? É assim que fala? Inscreva-se no canal, curte, é isso? Compartilha. Eu vou aparecer uma hora no vídeo assim, ó, toca no sininho aqui. Eles querem que eu faça isso, gente, eu não dou conta. Não, pastor, nós vamos gravar um vídeo com você. Aí você vai falar assim, toca no sininho aqui. Tem que curtir, né, para que o YouTube possa impulsionar o vídeo. Então, inscreve-se lá. Nesses 2 dias que nós subimos lá, teve mais de 20 inscrições, né? Foram acessados, assistidos mais de 100 vezes, 100 pessoas já assistiram. Compartilha com um amigo seu, compartilha lá, joga no grupo do WhatsApp, fala assim, eu mandei errado, cara, não abre não. O cara é curioso, velho, ele vai abrir. Aí você, não é assim? O cara falou, cara, eu mandei errado, mas não abre, hein, não abre. Amém ou não? Salmo 3 diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, ou os meus opressores. São muitos os que se levantam, os que se rebelam contra mim. Muitos dizem de mim, não há salvação ou não há socorro para ele em Deus. E aqui é uma pausa do versículo 2 para o versículo 3. Algumas Bíblias têm uma palavra em hebraico chamada selá. Isso é pausa, tá bom? Então aqui o salmista dá uma pausa para começar o versículo 3. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e o que exaltas ou que ergue a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele me responde do teu santo monte. Aqui está uma outra pausa, para entrar no versículo 5. Eu me deito e durmo, acordo ou desperto logo, porque o Senhor me sustenta. Amém? Que Jesus nos abençoe com essa rica palavra. Eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração como tem falado ao meu. Durante esse dia, eu estava no devocional meditando nesses 3 primeiros salmos, no Salmo 1, 2 e 3. E o Senhor foi falando ao meu coração, ministrando ao meu coração. Existem coisas que Ele fala que é para mim, existem coisas que Ele fala que é para compartilhar com a igreja. Então algumas coisas que o Senhor compartilhou comigo é para mim, e algumas coisas que Ele permitiu para compartilhar com a igreja, eu vou compartilhar com você. Mas no versículo 2 você vê o salmista Davi tendo uma decepção muito grande, porque esse salmo foi escrito em um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, que não foi a perseguição por Saul, não foi a perseguição pelos seus inimigos ou pelos seus adversários, amalequitas, filisteus, seja o que for. Esse momento difícil de Davi foi o momento onde que o seu filho Absalão o perseguiu, o oprimiu e o expulsou, podemos dizer assim, do seu trono e do seu reino. Absalão, ele usurpa o trono do seu pai. Davi, ele deixa o trono, ele deixa Jerusalém e permite que Absalão assuma. Então esse momento que Davi estava vivendo era a maior decepção que Davi havia passado na sua vida. E muitos de nós já passamos por decepção, amém? Ou você não passou? Se você não passou, eu vou orar para você passar por uma. Senão você não é gente. Se você não passou por nenhuma decepção na sua vida, você não é desse mundo. Se o próprio Jesus passou por decepções, quanto mais nós, amém? Você pode estar aqui e ter passado por uma decepção essa semana, ter passado por uma decepção durante esse mês, achando que o mês ia começar de uma maneira, o ano ia começar de uma maneira, mas você recebeu notícias,
recebeu situações em que você se decepcionou, você se entristeceu, mas eu fico imaginando, eu fico pensando, como que estava o coração de Davi nesse momento? Seu próprio filho o perseguiu, seu próprio filho queria que seu pai estivesse morto. Eu parei aqui na metade do salmo, porque eu quero entrar só em algum detalhe com você, e depois eu posso ministrar o restante dele outro dia. Mas aqui você vê Davi declarando a sua maior decepção, porque o seu filho, ganancioso como ele era, ele usurpa o trono do seu pai. Tudo isso, se você voltar para Samuel, lá em 2 Samuel, eu não vou entrar em detalhes agora, mas depois você pode ler, você vai entender o porquê que tudo isso aconteceu. Se você voltar para lá em 2 Samuel capítulo 11, você vai ver que tudo isso aconteceu após o pecado dele, o pecado de Davi, de adultério e de homicídio. A partir dali, você começa a ver Deus mudando a história da casa de Davi, a história da vida de Davi. No capítulo 12 de Samuel, você vai ver a repreensão do profeta Natã. Ele vem, conta aquela historinha da ovelha, lembra da ovelha? Ele conta aquela historinha da ovelha. Davi fica revoltado, Davi fica indignado, fala assim: olha, tem que devolver 4 vezes mais, esse homem tem que morrer. E o profeta enfia o dedo, eu fico imaginando o profeta enfiando o dedo na cara dele, dizendo assim: esse cara é você. E a partir dessa repreensão de Natã, tudo aquilo que Davi falou, você sabia que Davi ele decretou a sua própria sentença? Não foi Deus quem decretou a sentença de Davi, foi o próprio Davi que decretou a sua própria sentença. Ele disse que tinha que devolver 4 vezes mais, ele disse que esse cara tinha que morrer, e ali Natã fala assim: ó, a partir de agora, tudo isso que você falou vai acontecer. Aquilo que você fez no oculto, no escondido, cometendo adultério, os teus inimigos vão possuir as suas esposas à luz do dia. E Absalão faz isso. Ele arma uma tenda na sacada do quarto, na casa de Davi, e possui todas as suas mulheres à luz do dia. Ele decreta a sua própria sentença. A história muitas vezes, queridos, a nossa história muitas vezes ela é mudada, ela é alterada por aquilo que nós falamos. Porque a própria Bíblia diz que assim como pensa a sua alma, assim será. Então cuidado com as sentenças que muitas vezes você profere na sua vida. Você libera na tua casa, você libera na tua família. Eu tenho dito aqui esses dias que eu estou ministrando, não adianta nós dizermos que vamos ter um ano novo com as atitudes velhas, com as atitudes antigas. Não tem como. Depois no capítulo 13, do versículo 1 ao 22, você vê o estupro de Tamar, irmã de Aminon. Um irmão estupra a irmã. Aí Absalão se revolta, do versículo 23 ao 39 do capítulo 13, Absalão mata o seu irmão. Olha a desgraça que estava acontecendo na casa de Davi. Olha a situação que estava acontecendo nessa família, por causa de um pecado, por causa de uma atitude impensada, por causa de uma atitude onde que ele deveria estar na guerra, ele estava dormindo, e quando ele acorda, ele olha na sacada, vê uma mulher tomando banho. Uma atitude impensada mudou toda a história daquela família. Uma atitude impensada nossa, muitas vezes muda a nossa história, muda o trajeto da história dos nossos filhos, muda o trajeto de todo um processo e de um propósito que Deus já podia ter estabelecido em nós, ou que Ele já estabeleceu em nós. Você entende? Aí no capítulo 14, Absalão volta para Jerusalém. No capítulo 15, você vai entender o porquê que Davi escreveu isso. Existe a revolta de Absalão. Absalão pede para voltar. Davi já havia chorado a morte de Aminon, e ele recolhe Absalão para dentro. E ali Absalão começa por 3 anos. Ele começa a pegar todas as pessoas que iriam se consultar com o rei, pedir sentença para o rei, ou juízo para o rei. Ele pegava no meio do caminho e falava assim: olha, o rei está muito ocupado, o rei não tem tempo para vocês. E começa a contar uma história, e o povo começa a se unir a Absalão. E aí é interessante quando um homem tem um coração ligado ao coração de Deus.
Davi era um homem que tinha um coração ligado ao coração de Deus. Mesmo cometendo tudo que ele cometeu, a palavra diz em Atos que ele era o homem segundo o coração de Deus. E quando ele vê que o seu filho está vindo, ele chama toda a sua equipe, chama todos os seus amigos, as pessoas que estavam próximas, e ele deixa o trono. Ele deixa o trono propositalmente. Eu estava pensando nisso. Por que Davi deixou o trono? Porque nesse processo de tempo, a fuga e a humilhação de Davi, ele deixa, queridos, ele deixa por vontade própria. Ele podia muito bem ter mandado matar Absalão, sim ou não? Podia, ele era rei. Mas Absalão não era um inimigo, Absalão era um filho. Tanto é que depois que Joabe mata Absalão, Davi chora a morte dele por muitos dias. E a vontade de Davi era matar Joabe, porque não era para ter matado o seu filho. E aí eu fiquei pensando nisso, queridos, porque após o pecado de Davi, existiu algumas coisas. Primeiro, após um pecado, é necessário que haja um reconhecimento desse pecado. Por que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? Porque era um homem que reconheceu o seu pecado. E após você reconhecer o seu pecado, você precisa confessar o seu pecado. E quando há confissão, automaticamente há um arrependimento. Arrependimento, a gente já cansou de ministrar aqui. É você realmente mudar a sua mente. E Davi, ele deixa o trono, ele deixa o reino, ele deixa a sua riqueza. Sabe por quê? Porque muitas vezes será necessário deixarmos tudo para trás, tudo aquilo que nós nos apoiamos naturalmente. Davi, ele deixa para trás tudo aquilo que ele se apoiava naturalmente, e ele sai de Jerusalém. Mas ele não ficou com medo de perder o lugar dele? Não, porque a preocupação de Davi não era o trono, a preocupação de Davi era o coração de Deus. E muitas vezes, amados, nós nos apoiamos em coisas visíveis, nós nos apoiamos em coisas naturais. Eu me apoio no meu dinheiro, eu me apoio no meu trabalho, eu me apoio no meu casamento, eu me apoio nisso e aquilo. Só que a Bíblia diz em Provérbios 3 que nós não podemos apoiar no nosso próprio entendimento. O tema dessa mensagem é apoiando no invisível. Davi, ele deixa tudo para trás, porque o que importava para Davi não era o trono, não era a riqueza, não eram as mulheres, não era nada, era o coração de Deus. E nós estamos começando um ano novo, e que esse ano seja um ano diferente. Deixa de se apoiar nas coisas que você muitas vezes pensa que é o certo, porque o certo, querido, é você se apoiar na palavra e no coração de Deus. Muitas vezes a gente se apoia nessas coisas visíveis e nós não recuamos. Davi, ele recua, ele sai do trono para mostrar para todo mundo que aquilo para ele não importava. Sabe por que não importava? Porque Davi sabia quem ele era dentro do coração de Deus. Davi, ele descobriu quem ele era no coração de Deus. E muitas vezes nós nos apoiamos em coisas naturais, porque nós não descobrimos ainda quem nós somos em Deus. Quando você se apoia muito nas coisas naturais, nas coisas visíveis, você ainda não descobriu quem você é em Deus. Mas começa a se apoiar no invisível, começa a se apoiar nas coisas que você não enxerga. Então, queridos, muitas vezes, será que não chegou o momento de nós recuarmos um pouco e começarmos a refletir? Como anda a minha vida? Como anda a minha vida? Como está? Eu fico pensando, eu estava pensando hoje à tarde, como está? Porque quando eu faço meu devocional, irmão, eu faço perguntas para mim. Para mim. Como será que eu estou no coração de Deus? Em que lugar eu estou ocupando no coração de Deus? Ou em que lugar Deus está ocupando no meu coração? Eu não sei se você está pegando aí no teu espírito. Porque hoje há uma igreja muito preocupada em simplesmente viver as coisas visíveis. Só que a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é invisível.
O reino de Deus, ele habita dentro de nós. E por que eu sei que o reino de Deus habita dentro de mim? Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida ao controle do Espírito Santo, eu vivo o reino de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Provérbios 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoie, não recline no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará todas as tuas veredas. Tem uma outra versão que diz: confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento. O que está acontecendo conosco, com essa igreja hoje, é que a igreja fica dependendo do próprio entendimento dela. Deus não pode ser servido na razão, Deus tem que ser servido através da fé. Você tem que contemplar a palavra através da fé. Davi viveu tudo o que viveu através do pecado, mas ele foi perdoado pelo Senhor. E muitas vezes nós vivemos o que vivemos por causa do pecado, mas o perdão de Jesus está sobre a tua vida. Ele carregou tudo na cruz do Calvário. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, diz a palavra. Mas quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, nós vivemos essa condenação maligna. Nós tiramos a condenação que estava na cruz e trazemos para a nossa vida de novo. Você está entendendo? Confie no Senhor, não dependa. O verso 6 diz: busque a vontade dEle. A Nova Versão Transformadora, o verso 6 diz isso: busque a vontade dEle em tudo que fizer. Será que aquilo que você está fazendo é da vontade de Deus? Será que aquilo que você está pensando é da vontade de Deus? Será que aquilo em que você está trabalhando, você está construindo, é da vontade de Deus? Paulo diz em Efésios que nós temos que deixar de ser negligentes e precisamos começar a compreender qual é a vontade de Deus. E para isso, eu preciso me apoiar no invisível. Você entende o que eu estou dizendo? Por que eu apoio nas coisas visíveis? Porque eu sei que isso aqui está aqui. Isso sempre vai estar aqui. Mas pode chegar qualquer dia, isso aqui não está mais aqui. E se isso é o meu apoio, eu posso realmente me sucumbir diante da situação. Então busque a vontade dEle em tudo que você fizer. E olha o que diz essa versão: e Ele lhe mostrará o caminho em que você deve seguir. Quem tem que mostrar o caminho? Não é você, não sou eu. Eu posso te ajudar, mas quem vai te mostrar o caminho a ser seguido é Ele. Mas para isso eu preciso buscar de todo o meu coração, confiar de todo o meu coração. Você entende? Aí você volta para o Salmo. Ele diz, ele faz essa declaração no versículo 1 e 2, porque ele estava trazendo a Deus e mostrando, expondo o teu coração, de como o coração dele estava triste. Muitos dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Aí ele faz uma pausa. O que é a pausa, querido? É um intervalo de silêncio. Davi, ele expõe a alma dele ao Senhor. Ele não está murmurando. Não entenda que Davi não está murmurando aqui em nenhum momento Davi está murmurando. Ele está colocando a sua vida em Deus. Ele está apresentando o seu coração diante de Deus. E chega um momento que ele para. Esse salmo tem que ser lido com pausa. Davi, ele pausa a sua oração. Ele para, ele permanece um tempo em silêncio. A palavra pausa é uma suspensão de ação e movimentos. Será que não existem situações em nossas vidas que a gente tem que parar? Será que não existem situações nesse ano que você vai tomar decisões ou agir, você não precisa parar e ouvir a voz de Deus? Davi, ele apresenta teu coração, mas ele para. Por quê, queridos? Porque no silêncio você tem a capacidade, o que eu disse? De pensar. No silêncio você tem a capacidade de meditar, de refletir em como você vai falar, em como você vai agir diante da circunstância. Isso só é feito com silêncio. Isso só é feito com pausa. Ele apresenta o seu coração a Deus, mas ele para em determinado momento da oração.
O coração dele estava aflito, estava triste, estava angustiado. E ele podia falar qualquer tipo de situação, qualquer coisa, mas ele para. Ele fala: não, fica imaginando eu. Não é bem assim. Eu preciso mudar isso. E aí ele entra no versículo 3. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Ele apresenta a sua lamúria, a sua lamentação ao Senhor, se eu posso assim dizer. Mas no versículo 3, após a pausa, ele para, ele fica em silêncio, a mente dele volta ao normal, a mente dele está no coração de Deus, e ele relata o que o Senhor realmente é na vida dele. Ele volta em si, ele relata ao Senhor aquilo que o Senhor representa para ele. Ele volta ao Senhor e ele diz para o Senhor, independente daquilo que ele estava vivendo ou passando, ele fala para o Senhor aquilo que o Senhor era para ele. Era para você dar um glória a Deus agora aí. Nos seus momentos de adversidades, o que o Senhor é e representa para você? É isso que Davi está dizendo. Perseguido pelo filho, sendo ameaçado pelo filho. A preocupação não era Saul. A preocupação naquele momento não era o trono, não era a riqueza, não era a glória. A preocupação era se Davi estava no coração de Deus. E lá no Salmo 51, vai lá comigo, por favor. Salmo 51. Sabe quando Davi faz esse salmo? Quando Natã vai até ele. Ele recebe a repreensão, mas a preocupação de Davi não era toda a glória que ele tinha como rei. Ele diz assim, no versículo 2. Vamos no versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o que Davi faz. Pois eu conheço. Eu não falei para você que depois do pecado tem que reconhecer? Davi reconhece. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justos quando fala e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu me amas. Tu amas, a verdade no íntimo. No oculto me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Olha o verso 10. Cria em mim, ó Deus. Se ele pede para Deus criar, é porque não existia mais esse coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito reto. Olha o verso 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Olha a preocupação de Davi. Olha a preocupação de Davi. Então no verso 3 ele declara quem o Senhor é, quem o Senhor representava para ele. E sabe o que acontece conosco nesses últimos dias? Quando passamos por adversidades, quando nós não descobrimos quem nós somos, nós esquecemos quem Ele é. Aí não vira-se mais uma lamentação, vira-se uma murmuração. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Olha a minha situação, olha a minha condição. Olha como é que está meu trabalho, olha como é que está minha família, olha como é que estão meus filhos. Sabe por que você ora assim? Eu não, você ora assim porque você não descobriu quem você é em Jesus ainda. Porque a hora que você descobrir, querido, nunca mais sairá palavras de murmuração da tua boca. Sempre você vai ter temor no coração e reconhecer quem Deus é, quem Jesus representa na tua vida. Aí ele continua, o verso 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele me responde
do teu santo. Mas antes, no verso 3, eu vou voltar aqui um pouquinho. Mas tu, Senhor, és o meu o quê? Tem uma versão que diz o meu escudo que me protege. Aqui em James, se eu não me engano, diz isso. Tu és o escudo que me protege. O que é escudo? Ele traz uma comparação de um escudo. O escudo, naquela época, era um escudo que protegia da cabeça aos pés. Não eram esses escudos que nós vemos hoje, pequenininhos. Era o escudo daquela época, era da cabeça aos pés. Então o escudo, a proteção, era de cima a baixo. Quando Davi diz, olha, tu és o meu escudo, ou seja, a minha proteção é da cabeça aos pés. Porque o escudo ele protege cabeça. O escudo ele protege o tronco. O escudo ele protege pernas e pés. Isso tem um mistério na Bíblia. Cabeça fala de mente, fala de entendimento. Quem entende, diga amém. Romanos 12:2 diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. É Deus quem muda. Cabeça protegida, entendimento renovado. Muda o seu modo de pensar. Fala para o irmão que está ao seu lado, muda seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Põe para mim aqui, filhinho, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 22. Por favor, se você quiser abrir, por favor, abra também. Cabeça fala de mente, fala de entendimento. Não é à toa que Davi fala isso. Ele está dizendo, a minha mente, meu entendimento está sendo protegido. Efésios 4, verso 22. Isso. Livrem-se. Eu estou lendo na versão transformadora, tá? Livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Verso 23. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Verso 24. E revistam-se de sua nova natureza, a natureza de Cristo, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Tu és o meu escudo, protege minha mente e meu entendimento. A palavra tem que proteger mente e entendimento. O escudo protege tronco, o tronco fala de coração guardado e protegido. O coração fica onde? No tronco. Você está entendendo o mistério do escudo? Salmo 33, verso 20 e 21 diz, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos em teu santo nome. Provérbios 4, 23, a Bíblia diz, acima de todas as coisas, ou em tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Tronco fala de coração protegido e preservado. Onde que eu tenho que fazer isso? No escudo da palavra de Deus. Eu protejo meu coração, eu protejo minha mente, eu protejo meu entendimento. Você entende? Maria diz em Lucas capítulo 2, verso 19, Maria, porém, guardava todas as coisas no seu coração e refletia sobre elas. Coração guardado tem que haver reflexão. Por isso que Davi faz uma pausa do versículo 2 ao 3, ele para, ele reflete, ele fala, não, tu és o meu escudo. Amém, querido? Escudo protege pernas e pés. Perna fala de direção, perna dá destino e pés é fundamento. Vou repetir, pernas ela te leva a uma direção, ela te dá um destino, mas os pés fala de fundamento. Os meus fundamentos têm que estar na palavra, as minhas pernas precisam ter a direção e o destino da palavra, então para isso eu preciso ter o Senhor como meu escudo. Você está pegando aí? O Salmo 11, verso 3 diz, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, o alicerce é destruído, nós não podemos fazer nada. Onde estão teus fundamentos? Onde estão teus fundamentos? Onde você tem se apoiado?
Davi, ele deixa para trás tudo. Ele fala, isso aqui para mim não interessa. Não interessa. Um dia chegaram para mim e falaram, pastor, você prega bastante fora, você não tem medo de um dia você voltar, ter alguém no seu lugar? Eu falei, que lugar? Eu não tenho lugar. Meu único lugar é o coração de Deus, é isso que eu quero. Se subir outro, ficar no meu lugar, eu começo tudo de novo. Já aconteceu uma vez, eu começo tudo de novo. Porque o mais importante é o meu coração diante do coração de Deus, é o meu lugar diante do coração de Deus. Eu já falei para o Senhor, que se um dia eu deixar o altar, eu quero sair do púlpito. Eu já deixei claro para o Senhor, eu falei, o Senhor conhece o futuro, então se um dia eu deixar o seu altar, o Senhor me tira do púlpito, põe outro no meu lugar. Porque o cristão, o pastor, tem pastor que não vive sem púlpito, né? O pastor não pode viver sem o altar, o púlpito é um resultado de uma vida no altar. Aquilo que a gente manifesta no púlpito é resultado de uma busca no altar. Então se faltar um altar um dia, fica tranquilo, Deus põe outro aqui, viu? Melhor do que eu. Você está entendendo? Aí o verso 4 e 5 para a gente encerrar. Com a minha voz, com a minha, tem uma versão que diz, com minha alta voz, clamo ao Senhor, e Ele me, da onde? Do seu santo templo. Do seu santo templo. Clamor, querido, e resposta só acontece. Ele clama, Deus responde. Ele ora, Deus responde. Ele fala, Deus responde. Isso só acontece quando há vida de relacionamento. Clamor não é respondido se não há vida de relacionamento. Enfermidade não é curada se não há vida de relacionamento. Demônios não são expulsos se não há vida de relacionamento. Você está entendendo? As coisas não acontecem em nossas vidas se não há vida de relacionamento. Relacionamento. O que está faltando para a igreja de hoje é uma vida de relacionamento. Jesus curava paralítico, curava cego, surdo, manco, coxo, ressuscitava morto. Por quê? Porque ele se relacionava com o Pai. Você entende o que eu estou dizendo? E o verso 5. Eu me deito e durmo. Mas do verso 4 ao verso 5 tem mais uma pausa. Ele para de novo. Ele para de novo. Eu me deito e depois o que? Acordo. Porque o Senhor me... 3 coisas para a gente encerrar. O sustento de Deus, vamos inverter o versículo de baixo para cima. O sustento de Deus promove 3 resultados. Primeiro, deitar. Deitar fala de confiança. Ele diz assim, eu me deito. Porque eu clamo, Ele responde. Quando eu clamo, Ele responde, eu confio. Então deitar fala de confiança. Lá em 1 de João, capítulo 3, verso 20, diz assim, e ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança, e dele receberemos tudo o que lhe pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Então deitar fala de confiança. E depois que ele deita, ele o quê? Dorme. Dormir fala de descanso. Quando você deita na sua cama e você pega no sono, você acorda no dia seguinte o quê? Descansado. Pastor, mas eu estou dormindo, mas não estou acordando descansado. Então alguma coisa está acontecendo. Eu sou uma pessoa que durmo muito pouco. Eu durmo 3, 2 horas, 4 horas no máximo. Se eu dormir 4 horas por noite, eu estou feliz. Mas isso para minha saúde não faz bem. Amém ou não? Mas não é porque eu estou preocupado com algo, é a carcaça mesmo. Mas quando eu durmo então 6 horas, eu falo, meu Deus, coisa boa. Eu acordo totalmente descansado. Porque dormir fala de descanso. E o Salmo 91, verso 1, você conhece de cabeça, assim, de cor. Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Para eu descansar, eu preciso habitar. Habitar fala de criar endereço. Amém ou não? Você tem que criar endereço no coração de Deus. As correspondências chegam na sua casa porque você tem um endereço. Sim ou não? Então a correspondência de Deus tem que chegar ao teu coração, porque você tem um endereço nele. Você entende o que eu estou dizendo? E ele diz, para encerrar, acordar. Ele diz, eu deito, durmo e acordo, ou desperto. Acordar e despertar fala de esperança para um novo. Eu deito, confio. Durmo, descanso. E eu desperto no dia seguinte, com esperança para algo novo que Deus vai fazer. É isso que Davi está dizendo. Eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou passando, meu filho quer me matar, tomou meu trono, mas eu confio, eu descanso e eu desperto todos os dias com esperança para um novo do Senhor em minha vida. Você entende isso? Romanos 12, versículo 12 diz assim: alegrem-se em esperança nossa, sejam pacientes nas dificuldades e não pare de orar. Vou repetir: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes na dificuldade. Fala para a pessoa do seu lado, dificuldade vai ter sempre. Você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência. Sejam pacientes nas dificuldades. E para ser paciente na dificuldade, eu não posso parar de orar. De orar. Porque eu gero relacionamento. A Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel. Fala comigo, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Vamos ficar de pé.